Minha tia Viviane vivia em uma área rural em Minas, onde a escuridão caía de um jeito diferente. Havia noites em que nem a luz da lua chegava, e as casas pareciam flutuar em um vazio negro. Lá tudo ficava longe de tudo. Ela tinha sua caminhonete guardada, mas quase nunca a usava. Dependia de nós para suas compras. A cada 15 dias íamos levar mantimentos e os pedidos dela. Ela ligava antes para ditar a lista. Nós fazíamos as compras, entregávamos e, além de pagar, sempre nos dava um bom dinheiro extra. Eu nunca entendi como ela aguentava. 15 dias inteiros sem ver ninguém e sem falar com ninguém. Os vizinhos mais próximos ficavam a 300 metros, e 300 metros ali, entre árvores e trilhas, era uma distância enorme. Uma dessas vezes que fomos visitar a tia, a encontramos nervosa. Parava no meio das frases como se estivesse pensando em outra coisa. Não respondia de primeira e parecia não estar ouvindo. Nós tínhamos o costume de acompanhá-la um pouco toda vez que íamos. Meu marido mesmo sempre levava ferramentas, caso precisasse consertar alguma coisinha. Mas naquela tarde, ela nos interrompeu de repente, nos sentou à mesa e disse que precisava nos contar o que tinha acontecido com os vizinhos. Algo horrível que tinha ocorrido naquela mesma manhã. Olhava para nós com os olhos marejados, apertando o tricô entre as mãos. Exatamente um mês antes, ela estava sentada no sofá, ao lado do rádio, tricotando como sempre. Sua cachorra estava deitada no colo, tranquila, com a cabeça apoiada nas pernas. Do lado de fora não se ouvia nem vento. Foi então que bateram na porta. Mas lá ninguém batia. Nós éramos os únicos que a visitávamos e tínhamos a chave. Ela se levantou com cautela e abriu. Eram os vizinhos, os 4 juntos. De imediato achou muito estranho, porque eles nunca faziam visitas, quase não se via nem no caminho, nem olhando da casa. Estavam parados no batente, alinhados, vestidos como se fossem a uma festa. Ela disse que eram cerca de 10 da noite, e lá nessa hora já não tinha ninguém acordado. Minha tia os convidou para entrar, mas eles recusaram educadamente. Disseram que estavam atrasados. Não explicaram para onde iam, mas pelo vestido, a jaqueta do irmão, os sapatos limpos, ela jurava que iam a algum evento. Então pediram um favor, se ela poderia dar uma olhada na casa deles durante uma semana porque não estariam lá. Pediram para conferir se estava tudo em ordem e cuidar para que ninguém entrasse. Minha tia aceitou sem gastar meia pensada. Pensou que se algum dia precisasse do mesmo, gostaria de poder contar com eles também. A mãe e os filhos se despediram, mas não foram em direção ao caminho e sim seguiram para o bosque atrás da casa. E foi isso que ficou martelando na cabeça da tia, pois para o lado onde os viu ir não havia nada. Ela cumpriu o que havia prometido. Todos os dias passava para verificar, caminhava pelo quintal, batia em portas e janelas e certificava-se de que nada estava forçado. Passou a semana, depois mais um dia, depois 2 e então a segunda semana inteira. Ela não tinha nenhum número para contatá-los. Não havia como perguntar se estavam bem. Só restava a visita diária, sempre com a dúvida na cabeça. Será que não teria aceitado uma tarefa que era para sempre? Eles tinham sido claros que iam ficar fora por uma semana exata. Mas, por que não tinham voltado ainda? Minha tia batia nas portas com mais insistência, pensando que talvez tivessem voltado de madrugada e não tinham conseguido avisá-la. Mas ninguém respondia ou aparecia. 4 semanas depois, quando foi fazer a mesma ronda, encontrou uma porta aberta. Era uma daquelas que sempre conferia 2 vezes, se certificando de trancar bem. Então já voltaram, pensou. Subiu o degrau de concreto, colocou a mão no batente e, antes de entrar, bateu na porta aberta. A madeira respondeu com eco, como se do outro lado não houvesse cômodos,
mas sim um espaço completamente vazio. E realmente a casa estava mais vazia que o rio em tempo de estiagem. Agora ela teria que explicar que não tinha percebido quando entraram para esvaziá-la. Eu respondi naquele momento que não se preocupasse. Ninguém esperava que ela pudesse estar 24 horas por dia na porta como um guarda. Ela entendeu que eu tinha razão, mas ainda assim estava preocupada, e não só pelo roubo, também porque os vizinhos não voltavam. Já era quase evidente que algo ruim lhes havia acontecido. No dia em que fomos levar mantimentos, fazia exatamente um mês desde que tinham ido embora. Só que naquela mesma manhã, minutos antes de chegarmos, minha tia ouviu gritos vindos do bosque. Eram vários. Primeiro de uma mulher madura, depois de algumas moças, depois a voz grossa de um homem. Acordaram-na com o coração na boca. Ela se levantou da cama, vestiu-se às pressas e saiu. Sua cachorra também saiu, mas não ficou no quintal da frente como de costume. Em vez disso, disparou direto para o lugar de onde vinham os gritos, entrou entre as árvores e por lá se perdeu. Ficou um tempo latindo sem parar, longe, no mato. Minha tia nos perguntou se a acompanhávamos até lá. Eu fiquei com medo, meu marido não, e minha tia também não. Ela ia nervosa, sim, mas não assustada. Eu, cagona do jeito que sou, caminhava esperando o pior. Seguimos os latidos. A cachorra estava diante de uma árvore, olhando fixamente para cima, rosnando e latindo sem parar. Eu seguia com o medo cravado no peito e o coração batendo forte. Tinha algo lá, embora à primeira vista não se visse nada. Meu marido foi o primeiro a se aproximar. De repente caiu-lhe no braço uma gota escura. Ele cheirou e tinha cheiro de morte. Olhamos ao mesmo tempo para cima e lá estavam eles. Os 4 entre os galhos mais altos. O que vimos jamais vou esquecer. Seus corpos pendiam de forma impossível, como se tivessem sido quebrados e recompostos à força. A pele estava marcada, os rostos deformados por golpes que pareciam ao mesmo tempo antigos e recentes. Os lábios também estavam inchados e os olhos escancarados, como se os tivessem obrigado a assistir ao que lhes faziam. Não foi necessário dizer a palavra nem dar um nome. Era evidente. Minha tia levou a mão à boca e se curvou de dor no estômago. Eu também comecei a me sentir tonta. Não aguentei o cheiro, a imagem e a sensação de que tinham sido destroçados com calma. Tudo me sobrecarregou. Perdi a consciência e desmaiei. Acordei já de noite, deviam ser umas 11 horas na casa da minha tia. Havia velas acesas. Suponho que era um daqueles dias em que não havia energia elétrica. Me levantei ainda atordoada, pensando se o que tinha visto à tarde era real ou apenas um sonho. Infelizmente tinha acontecido. Meu marido não estava, mas minha tia estava na cozinha preparando um chá. Eu estava muito preocupada e a cada minuto, ainda mais. Nem mesmo minha tia sabia onde estava meu marido. Contou que havia acordado apenas 20 minutos antes de mim. Ele apareceu por volta das 3 da manhã. Chegou caminhando de fora, fedendo horrivelmente, como se tivesse rolado na podridão. Não disse nada e foi direto tomar banho. Eu recolhi sua roupa e joguei no lixo. O cheiro simplesmente não saía. Minha tia disse para ficarmos lá para dormir, mas mesmo que quiséssemos ir embora, eu não dirigia e ele precisava descansar. Quando nos deitamos, aproveitei para perguntar onde ele tinha estado. Foi a primeira vez, mas também a última que ouvi ele dizer aquilo. Respondeu que tinha ajudado os vizinhos a descer. Meu coração começou a disparar. Como assim você os ajudou a descer? Você desceu os corpos? Ele disse que sim, a tudo. Que havia demorado 6 horas, mas tinha descido os 4, um por um, e os levado até sua casa. E por que você fez isso? Perguntei quase sem voz. Ele se quebrou
e começou a chorar como eu nunca o tinha visto chorar. Disse que naquele momento não tinha controle sobre seu corpo, que sentia como se outra coisa o estivesse movendo. Disse que era como se fosse apenas um espectador vendo outra pessoa jogar um videogame com sua vida. Levantei-me da cama e fui procurar minha tia. Não estava em seu quarto, desci para a sala e também não estava ali. Então notei que a porta da frente estava entreaberta. Olhei para fora e a uns 50 passos, a luz da lanterna dela se movia na escuridão. Gritei, ela parou e me esperou. Fui até ela, que seguia em direção à casa dos vizinhos. Disse para não ir, ela me perguntou por quê, e eu não consegui responder. Não saía da minha boca dizer que meu marido tinha manipulado os corpos. Fomos até lá, eu tentando detê-la, perguntando para que ir tão tarde e o que ela pensava em fazer. Quando chegamos, encontramos marcas escuras no chão, de arrasto, que cruzavam o pátio e entravam nos quartos. Lá estavam os vizinhos, cada um em sua cama, deitados, como se tivessem ido por vontade própria. Como Emanuel os levou até lá? Não tenho ideia. Até hoje ele diz não se lembrar. Eu, na verdade, acredito que ele se protege dizendo isso, porque lembrar deve ser insuportável. Embora também tenha me dito que naquele momento ele não era ele, que havia outra voz em sua cabeça e que seu corpo respondia a ordens que não vinham de sua mente. Em outras palavras, estava possuído. Peguei o celular para ligar para a polícia, mas minha tia me impediu. Disse que não, que isso poderia trazer problemas para meu marido. Ajudei-a a fechar a casa, colocar trancas e cadeados. Ela murmurou que em breve mandaria rezar uma missa pelo descanso deles. Quando voltamos, Emanuel já estava dormindo. Conseguiu descansar. Nós só saímos da casa da minha tia às 9 da manhã. Passaram-se 15 dias e voltamos a falar com ela e levar suas compras. Eu estava nervosa em voltar, sabendo que ali a poucos metros havia uma casa com uma família inteira se decompondo dentro. A primeira coisa que minha tia me mostrou quando chegamos foi uma carta que tinham passado por baixo da porta. Se desocuparam 4 lugares para a casinha no bosque. Estão convidados você e sua família, dizia. E por sua família se referia a nós. Minha tia nos disse que por onde tinham se ouvido os gritos, quase sempre se escutavam cantos, orações, gargalhadas e vozes que não vinham de nenhuma casa, apenas do bosque. Minha tia não precisou investigar muito, para logo descobrir que a casinha no bosque era um culto satânico. Trabalhei 3 anos como supervisor em um armazém de abastecimento. O dono era muito amigo do meu tio e foi ele quem me colocou lá. Os carregadores tinham que se acertar comigo. Eu dizia o que eles tinham que fazer e também recebia aqueles que chegavam pedindo emprego ou ao contrário. Um dia apareceu um rapaz muito peculiar. Ele me disse que era de São Paulo, que estava de passagem, mas queria trabalhar. Vou ser honesto, para esse tipo de trabalho de força bruta nem precisa ser forte, o que precisa é ter vontade de trabalhar, só isso. De qualquer forma, esse rapaz me mostrou que carregava várias caixas sem problema, que era habilidoso e, além disso, vinha com muita disposição. Chegava sempre animado, embora se notasse que trazia algo consigo, como se estivesse fugindo. Nunca falava de família, nem de amigos, nem de sair com ninguém. Um dia tive a ideia de organizar uma festa só para meus trabalhadores, no próprio armazém. Encomendei panelas grandes de comida e bastante bebida. Tinha música, cartas e até umas garotas que o dono convidou. Minutos antes de começar o convívio, o rapaz me disse que agradecia muito, mas precisava ir para casa. Eu respondi que sabia que ele dormia na central, que já o tinha visto ficar deitado ao lado de onde guardam os carrinhos de carga. Quando o vi ficar vermelho de vergonha, pedi desculpas
e insisti para que ficasse um pouco, comesse bem e aproveitasse a noite. Ele aceitou. Foi naquela mesa, com o barulho da festa ao fundo, que me contou a história mais perturbadora que já ouvi na vida. O jovem dizia que tinha crescido em Paranapiacaba, no meio do mato. Segundo ele, lá as florestas são densas e úmidas. Às vezes a neblina baixa, tanto que não se enxerga nem a 5 metros, e a única coisa que se ouve é a água correndo pelos riachos, ou o estalar dos troncos com o vento. Ele contava que entrava muito no bosque, às vezes com um estilingue para caçar, outras vezes só para pensar. A vida era dura, mas o mato para ele sempre foi um lugar para ficar sozinho e clarear a cabeça. Conhecia bem as trilhas, os atalhos, os vales onde o rio rugia mais forte. Isso lhe dava segurança, mas um dia ele saiu do caminho de sempre. Não muito. Ainda estava em um terreno que reconhecia e onde não havia como se perder, mas o suficiente para sentir que estava explorando algo diferente. Tudo cheirava a terra molhada. Foi então que entre 2 árvores grossas ele viu uma porta. Uma porta colocada ali no meio da floresta, sem paredes, sem nada que a sustentasse além dos troncos dos lados. Era de madeira velha, pintada de uma cor desbotada, quase apagada pelo tempo. Estava fechada, como se de fato levasse a algum lugar. Ele ficou parado, sem saber se aproximava ou não. Não havia explicação para que algo assim estivesse ali. O rapaz resolveu segurar a maçaneta da porta e girou. Para sua surpresa, abriu com facilidade e ele atravessou para o outro lado. Não sentiu nada, mas para falar bem a verdade, por que sentiria? Enquanto passava, só pensava no quão estranho era que em mais de 20 anos vivendo lá, nunca a tivesse visto. Também nunca tinha visto ninguém por ali colocando aquilo ou agindo de forma estranha ao redor. Para seu azar, não caçou nada naquela tarde. Não viu nada e voltou de mãos vazias. Mas quando chegou à sua casa, ou melhor, ao lugar onde lembrava que ficava sua casa, não havia nada. Agora era apenas um terreno baldio cercado por estacas baixas e velhas. Ele esfregou os olhos com força, como tentando clarear a visão, mas não havia erro, sua casa não estava lá. A da vizinha, sim, embora diferente, com alguns detalhes mudados. Será que tinha se enganado de rua? De caminho? Impossível, pois era o mesmo lugar. Ele sabia. Ele sentia. Mas não estavam nem seus pais, nem sua irmã, nem sua casa. Que outra explicação poderia haver? Um golpe na cabeça? Um trauma? Alguma coisa no cérebro fabricando lembranças falsas? Não, ele não tinha sofrido acidente nenhum. E o que faltava diante dele não era um invento da memória, era a realidade. Ele caminhou por todo aquele lugar e ninguém o conhecia, ninguém o cumprimentava. Nenhum rosto lhe parecia familiar. Ele procurou seus amigos, colegas, conhecidos e parentes. Não moravam ali. Não existiam. Era como se nunca tivesse tido vida naquele lugar. Disse que depois de tentar muito, conversar com quem conseguiu, acabou entendendo que naquele mundo não havia registro dele. Se não tivesse me contado que tinha atravessado uma porta no bosque, não haveria como entender o que se passava. Na verdade, nem ele mesmo relacionou isso no começo. Porque sejamos sinceros, quem fala de realidades paralelas, de linhas do tempo no interior do Brasil? Isso só existe em certos círculos, em certos lugares de informação, e com isso me refiro às redes e à internet. Não lá. Depois de vários dias teve que chegar a essa conclusão à força. O que tinha feito de diferente antes de tudo mudar? A única coisa estranha é que tinha entrado por uma porta, mas nunca saiu. Ele acabou por voltar ao ponto exato onde a tinha visto. As árvores estavam lá e ele reconhecia bem. Estavam as marcas na casca, os buracos nos troncos onde o marco tinha se apoiado. Mas a porta já não estava. Ele procurou ao redor como se tivesse caído. Andou por caminho após caminho, revirou, buscou restos de madeira, dobradiças e pregos.
Nada. Nenhum rastro dela. Mesmo sem a porta, o rapaz passou entre as árvores, esperando voltar ao lugar de onde tinha saído. Não sentiu nada diferente, e quando voltou, tudo continuava igualmente estranho. E ele continuava sendo um desconhecido. 3 semanas se passaram assim. Nesse tempo não choveu um único dia, embora todas as tardes o céu se nublasse e todas as manhãs a névoa baixasse. Até que enfim, choveu. Só que não era chuva como ele conhecia, pois caíam pequenos pontos pretos, como sementes minúsculas de 1 milímetro. Isso era chover naquele lugar, um mundo idêntico ao nosso, mas distorcido. 3 semanas e um dia depois, encontrou uma nova porta. Esta não era de cor creme, era azul, além de estar colocada no final de uma escada de pedra coberta de musgo. Desesperado, subiu. Ao pisar no 3º degrau, sentiu cócegas nas pernas, como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Abriu e entrou. Disse que ali as coisas eram piores. Naquele mundo, que suponho o nosso, ouviu pela primeira vez falar de cidades sufocadas pela poluição e de notícias que todos os dias repetiam que o planeta estava à beira do colapso. E ainda assim, aqui decidiu ficar. Parou de procurar portas na floresta, pois tentou durante meses, mas nunca voltou a encontrar outra e, evidentemente, também nunca voltou a ver sua família. Quando terminou de me contar tudo, levantou-se para pegar algo de beber. Nunca voltou para a mesa e me deixou pensando. Pensando se tinha me contado algo real ou se tinha me soltado um relato de terror bem elaborado. Ele foi um dos que ficaram até o final da festa conversando, convivendo, como se tivesse precisado daquilo para se abrir e se misturar com os outros. Quando estava indo embora, perguntei se tinha provas do que dizia. Nem hesitou, tirou a carteira e me mostrou uma identificação meio antiga com um símbolo de trem. Depois tirou 2 notas amassadas de valores diferentes, com desenhos e personagens que eu nunca tinha visto na vida. Em seguida me mostrou outra coisa. Mais tarde, no banheiro do galpão, o vimos diante do espelho. Não era que não se refletisse, era que o reflexo estava borrado, como se o vidro não soubesse copiar seu rosto. Eu, tomado pela dúvida, pedi mais uma prova. Ele espetou o dedo com um grampo e levantou a mão. A gota que caiu era vermelha, mas não do mesmo tom de vermelho que temos todos. Parecia perolada e brilhante. Isso foi o que me gelou. Ainda o vi por mais algumas semanas, calado, trabalhando como sempre. Depois não voltou mais. E eu fiquei pensando se ele encontrou uma porta. Queria muito saber o que aconteceu com aquele carinha. Sei que muitos não irão acreditar, mas juro que tudo isso realmente aconteceu. Olá, espero que estejam bem. Me chamo Karim e quero contar algo que me aconteceu há alguns anos, quando eu ainda não tinha meu bebê e trabalhava como atendente em uma loja de posto de gasolina. Ao contrário do que podem pensar, era um trabalho tranquilo. A maioria das noites quase ninguém entrava, salvo um ou outro viajante cansado que parava para comprar um café, água ou algum chocolate para o caminho. Eu nunca tive medo naquele lugar, porque mesmo estando sozinha no caixa, do lado de fora sempre havia pelo menos 2 frentistas cuidando das bombas de gasolina. Às vezes aparecia alguma pessoa estranha. Sabem, gente que fala sozinha ou que parecia nervosa demais por estar no meio do nada, mas nunca aconteceu nada grave. Bom, até a noite da qual vou lhes falar. Eu estava atrás do caixa, olhando para a estrada pela janela grande que dava para a frente. Aquela faixa de asfalto parecia infinita, com uma ou outra luz de caminhão ao longe. Então vi que alguma coisa vinha correndo pela estrada. No começo pensei que fosse algum viajante que tivesse sofrido um acidente ou algo assim,
mas conforme se aproximava, percebia cada vez mais que havia algo errado. Corria de um jeito muito estranho, como se não soubesse fazer isso. Movia as duas mãos para a direita e depois para a esquerda, rígida, desajeitada, como uma marionete. Atravessou o posto correndo e foi direto até a porta da loja. Parou bem ali e depois entrou caminhando lentamente, como se de repente tivesse lembrado como se fazia. A luz branca do lugar me permitiu ver bem. A pele dela não parecia normal. Não era enrugada nem marcada pela idade, era frouxa, como se a pele fosse uma máscara mal colocada sobre outra coisa. Nos olhos era ainda mais evidente. Ao redor das órbitas se via carne viva, como se o que estivesse por baixo estivesse descolando. Ela se aproximou de mim e colocou as duas mãos sobre o balcão, bem devagar. Também pareciam luvas largas, pele que pendia sem se ajustar à forma real do que havia por baixo. Ela me olhava e sorriu. Os dentes eram pretos. Depois inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse cuidando de mim. Engoli em seco e perguntei: "Posso ajudá-la? A senhora está bem?" Ela sorriu mais e respondeu. Não consegui evitar achar aquilo ridículo, mas a voz soava como várias vozes baixas ao mesmo tempo, uma sobre a outra, como se dentro daquela pele falassem muitas bocas diferentes. Instintivamente olhei para fora, à procura dos frentistas, mas não havia ninguém. A mulher não se mexia, continuava ali tão perto que eu não poderia sair sem passar por ela. Perguntei se precisava de algo. "Quer água? Comida?" "Não", respondeu seca, sem piscar. "Então posso lhe dar alguma coisa?" Insisti. Ela tocou o peito com aquelas unhas pretas, quase como se quisesse me mostrar que o que eu podia dar estava ali, dentro dela. Nesse momento vi algo que me deixou ainda mais nervosa. Do lado de fora, no posto, uma caminhonete velha chegou pela direção oposta à de onde a mulher tinha vindo. Parou muito devagar, com os faróis apagados. Ficou ali alguns segundos em silêncio, de frente para nós. Eu não sabia se pedir ajuda ou não. Por alguma razão, aquela caminhonete me dava o mesmo medo que a mulher parada à minha frente. Ela não virou nem 1 centímetro, não parecia perceber a caminhonete ou simplesmente não se importava. O veículo então arrancou novamente sem abastecer, sem chamar o frentista, e foi embora, perdendo-se na estrada. Eu permaneci diante da mulher, cada vez mais presa aos detalhes dela que eu não conseguia parar de olhar. Quanto mais eu a observava, mais percebia que nada em sua aparência era humano. A forma como a pele pendia, o jeito que o sorriso nunca se movia e os olhos secos. Não sei quanto tempo se passou até que um dos frentistas finalmente percebeu e se aproximou da loja. Ele abriu a porta e perguntou se estava tudo bem. A mulher, sem mover 1 milímetro daquele sorriso, virou-se para ele e respondeu com aquela mesma voz feita de muitas vozes: "Está bem, só passei para ver a menina." Depois se virou, saiu da loja e assim que pôs um pé para fora, começou a correr novamente daquele jeito estranho, movendo as duas mãos para o mesmo lado, até seguir seu caminho e desaparecer na estrada escura. O frentista ficou confuso. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ele comentou que conseguiu ver o rosto dela e que havia algo profundamente bizarro naquilo. O mais estranho é que por quilômetros não há casas, comércios ou fábricas. Não há nada. De onde aquela mulher tinha saído? Para onde ia? Alguém aqui na comunidade tem alguma teoria ou experiência remotamente parecida? Por favor, eu adoraria saber que não sou a única que passou por isso. Eu ainda me pergunto o que foi que vi. Quero acreditar que era apenas uma pessoa muito estranha, mas não consigo me convencer totalmente disso. No dia 1º de agosto se completou mais um ano do acontecimento mais aterrorizante da minha vida,
e por isso acho que preciso compartilhar com vocês. Acredito que seja o momento. Aconteceu na casa onde eu morava com meus pais em 2007. Era uma casa simples, mas com janelas grandes que davam direto para a rua. À noite eu gostava de ficar acordado lendo, porque lá fora tudo ficava em silêncio. Naquela época, eu lia os livros de Game of Thrones, que meu tio tinha me dado muito tempo antes de eu imaginar que se tornariam uma série. Uma dessas noites, já passava das 11, eu estava concentrado lendo quando ouvi um barulho estranho na janela. Apaguei a lâmpada com a qual eu lia para poder olhar para fora. Assim que se apagou, pude ver uma coisa esquisita espiando pela janela. Não era um homem, embora parecesse. Tinha uma barba estranha, mas não no rosto. A tinha no pescoço, como se tivesse pelos ao redor de toda a cabeça. Quase como um macaco, mas com rosto humano. E havia um detalhe ainda pior. Tinha chifres pequenos, tortos, que brilhavam com a pouca luz da rua. Senti que quase me mijei de medo, porque o mais perturbador era o rosto dele. Não estava grudado ao vidro como alguém curioso, não. Estava inclinado, como se tivesse que forçar o pescoço para me olhar. A pele era áspera, como a de um animal, mas os olhos eram humanos, muito humanos. Não me mexi e mal conseguia respirar. Aquela coisa não sorriu, mas juro que mostrou os dentes como se quisesse me ameaçar. E não eram dentes humanos, eram como presas achatadas, gastas e amareladas. Gritei para meus pais e assim que o fiz, aquela coisa abaixou a cabeça e desapareceu na escuridão. Quando eles chegaram, não havia ninguém lá fora, embora tenham olhado e saído para verificar. Sei que não é uma fantasia infantil, pois eu já tinha 15 anos e nunca antes e nunca depois tive uma visão desse tipo. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Sou uma mulher e, quando eu tinha 20 e poucos anos, consegui um emprego em um posto de gasolina perto do meu apartamento. Havia um cara mais ou menos da minha idade que sempre parava e comprava coisas como cerveja ou jornais. Ele e eu conversávamos sobre nossos interesses comuns e logo descobrimos que, na verdade, tínhamos muito em comum. Eventualmente, ele me convidou para sair e começamos a nos ver fora do meu trabalho. Não foi nada sério até que seu colega de quarto se mudou. Nesse momento, ele me convidou para morar com ele e eu aceitei. Agora que partilhávamos o mesmo lugar, a relação cresceu para algo mais. Embora eu tivesse meu próprio quarto, dormia na cama dele com ele na maioria das noites. Meu quarto era pequeno e não cabia muito mais que minhas coisas. Depois de 6 meses e da saída do nosso terceiro colega de quarto, optamos por não procurar outra pessoa para substituí-lo. Isso apresentou um certo problema, no entanto. Sem a renda dele, ficou tudo mais difícil. Fernando, que é como chamaremos meu namorado, conseguiu um segundo emprego como entregador de pizzas. Ele estava exausto o tempo todo e realmente odiava o trabalho, mas ficou mesmo assim. Uma noite estávamos bebendo com alguns amigos e um deles ofereceu para nós algumas drogas. Concordamos e foi assim que começamos a negociar. Eu não era nova nesse mundo, mas nunca tinha vendido antes. Começamos com maconha e as coisas correram muito bem. Ligávamos apenas para amigos e mantivemos o sigilo. Enquanto nossas contas estivessem sendo pagas e tivéssemos comida na despensa, nos sentiríamos ótimos. Os tempos ruins começaram quando ficamos gananciosos aqui e ali. As pessoas pediam coisas mais fortes, mas resistimos o máximo que pudemos. Pensando bem, foi a pior decisão que poderíamos ter tomado. Mas queríamos comprar uma casa própria, e isso parecia rápido. Nosso público era realmente tranquilo em comparação com muitos outros clientes que atendíamos agora. Eu estava acostumada com pessoas descontraídas,
O tipo de pessoa que fica por algumas horas com você e fuma de boa. Conheci algumas pessoas interessantes nos primeiros dias, mas essas novas pessoas representavam um contraste completamente diferente e sombrio. A regra sempre foi fazer com que os clientes saíssem por um tempo para evitar chamar a atenção. Tivemos que abandonar essa prática muito rapidamente. Agora estávamos lidando com viciados que não queriam nada mais do que marcar pontos e conseguir sua droga. No início senti um pouco de pena deles, mas com o passar do tempo minha atitude mudou para uma de nojo. A maioria dessas pessoas venderia alegremente seus próprios filhos se tivesse oportunidade, pois até mesmo vi mães cedendo suas filhas em troca de drogas. Isso era cruel demais, e eu já não sabia mais no que tinha me tornado. Eu tinha visto coisas verdadeiramente aterrorizantes. Se eu soubesse o que estava por vir no futuro, nunca tinha entrado nessa vida. Estávamos vendendo para um jovem chamado Babá. Ele não era um cara muito falador, mas sempre pareceu legal o suficiente. Quando ampliamos a operação, ele começou a aparecer muito mais e a fazer muitas perguntas. Olhando para trás, eu deveria saber que algo estava acontecendo, mas isso não foi registrado para mim na época. Tarde da noite de um sábado, ele ligou para o Fernando e perguntou se ele poderia passar e comprar 30 gramas para ele e um amigo. Fernando estava gripado e tentei fazer com que ele dissesse não, mas ele me garantiu que tudo ficaria bem. Ele prometeu que voltaria para a cama logo depois. Eu relutantemente concordei. Cerca de meia hora depois, Babá apareceu, pegou suas coisas e saiu. Ele parecia especialmente nervoso, mas nem Fernando nem eu prestamos atenção. Dentro de alguns minutos, Fernando estava na cozinha quando alguém bateu na porta. Não esperávamos ninguém, então fui só para verificar. Olhei pelo buraco da porta e vi Babá parado ali. Presumi que ele devia ter esquecido alguma coisa e abri a porta para ele. Eu nem tinha dito a primeira palavra quando ele entrou correndo e me empurrou para o chão. Um segundo homem correu logo atrás dele. Eu não pude fazer nada além de gritar para Fernando. Não tenho certeza do que aconteceu depois que caí, mas o som de tiros encheu o apartamento quase imediatamente. Tudo o que pude ver da minha posição foi o segundo homem segurando uma pistola e atirando na direção da cozinha. Eu tropecei e corri para fora do apartamento. O tiroteio ainda continuava. Quando saí, meus ouvidos estavam zumbindo. Tínhamos um vizinho a algumas unidades com quem havíamos saído algumas vezes. Corri até a casa dele e bati na porta. Pareceu uma eternidade até que ele abriu, me viu e imediatamente me puxou. Acho que ele ouviu o que estava acontecendo, porque já estava ao telefone com a polícia. Quando cheguei lá, ele me disse que os policiais estavam a caminho. Corri de volta para o apartamento para ver se Fernando estava bem. A porta ainda estava aberta quando cheguei lá. Fiquei apavorada e chamei por ele de qualquer maneira. Ele não respondeu. Uma sensação de mal-estar revirou meu estômago. Entrei sendo cuidadosa e lentamente no apartamento. Chamei enquanto caminhava. Quando virei para a cozinha, o vi deitado contra um dos armários. Ele estava sangrando muito e não sabia se ele ainda estava vivo. Uma pistola estava firmemente presa em sua mão. De repente, lembrei-me do produto. Eu precisava me livrar dele antes que a polícia aparecesse. Corri para o nosso esconderijo e o encontrei vazio. É mais do que provável que Babá tivesse planejado isso há muito tempo e escolhido aquela noite para agir. Sendo sincera, fiquei aliviada pela droga ter desaparecido. Esse lixo foi uma fonte de atrito e miséria em nossas vidas por muito tempo. Era problema deles agora. Um pesadelo de vida que eu não desejaria nem ao meu pior inimigo. Voltei para a cozinha e sentei-me ao lado do corpo do Fernando no chão. Apesar do trabalho árduo, os paramédicos não conseguiram trazê-lo de volta.
Eu o coloquei para descansar no fundo da minha mente alguns dias depois e tentei continuar sozinha. Babá receberia a punição, mas não da maneira que eu esperava. Nunca consegui identificar o segundo homem. A polícia procurou o Babá por alguns meses até que ele apareceu após ser morto ao tentar roubar outro traficante. Eu gostaria de poder dizer que foi um final satisfatório, mas estava cansada de toda aquela matança. Quando comecei a me envolver nisso tudo, não vi nenhum problema em vender um pouco para alguns amigos. Afinal, não era crack nem nada do tipo. Mas antes que eu percebesse, eu era uma traficante de verdade. Nada diferente do lixo que habita as ruas à noite. Muito provavelmente eu ajudei na morte de alguém pelo menos uma vez. Eu estava explorando pessoas e destruindo vidas só para ganhar dinheiro rápido. 7 anos depois, ainda não consigo deixar de sentir que merecia. A busca por uma maneira rápida e fácil de progredir custou-me o homem que eu amava e me deixou caminhando pelos próximos anos confusa e cheia de culpa. Não sei se há moral nesta história. Boa tarde, linda comunidade. Muito obrigado por me ouvirem. Venho compartilhar um relato que aconteceu quando eu tinha cerca de 10 anos. Naquela ocasião, minha família e eu tínhamos planejado fazer uma viagem, que seria um presente de aniversário para o meu irmão mais velho. Sem mais delongas, partimos às 10 da noite, planejando passar a noite na estrada. No início, a viagem transcorreu normalmente, animada, devo dizer. Todos estavam de muito bom humor e, embora para alguns já fosse hora de dormir, tínhamos energia suficiente para nos manter acordados a noite inteira. No entanto, por volta de 1 da manhã, o ar ficou frio, acompanhado de uma sensação de desconforto. Tentei conversar com meu pai sobre a viagem ou coisas similares, quando no meio do nada, o carro parou de repente, fazendo com que todos dentro do veículo dessem um salto por causa da freada brusca. Houve um desconforto e um silêncio no ambiente, pois naquele momento estávamos no meio do nada. Não conseguimos entender por que o carro havia parado daquela maneira ou qual seria o motivo para isso. Meu pai tentou ligar o motor várias vezes, sem sucesso, até que decidiu sair para verificar o problema. Depois de várias tentativas, o carro finalmente funcionou, mas no momento em que estávamos prestes a partir, surgiu do nada um homem, literalmente do nada. Parecia um camponês da região, a julgar por suas roupas, chapéu de palha, camisa branca de tecido, calças rasgadas e sandálias de couro. Quando meu pai o viu, assim como todos nós dentro do carro, levamos um susto. O homem se aproximou da janela do lado do motorista. Ele parecia pálido, triste e um tanto estranho. Ele pediu carona para um povoado do qual nunca havíamos ouvido falar. Quando meu pai disse que não poderia ajudá-lo, o homem, que parecia ter 70 anos, se afastou lentamente, com uma expressão de profunda tristeza. Pelo menos foi o que consegui ver. O mais estranho e até aterrorizante foi que o homem caminhava para trás, sem tirar os olhos do meu pai ou do carro em nenhum momento. Quando ele finalmente desapareceu entre a vegetação, o semblante do meu pai era o de alguém que havia visto o próprio diabo. "O que foi isso?" perguntamos. Para nos tranquilizar, ele disse que era apenas um bêbado, alguém sem lar que estava perdido. No entanto, há algumas semanas, durante uma conversa familiar, perguntei ao meu pai o que realmente tinha acontecido com aquele homem naquela noite. "É algo que nunca quis contar a vocês", ele disse. Meu pai revelou que, enquanto o homem se afastava, falou com ele dizendo que, da próxima vez que passássemos por ali, não sairíamos vivos do território dele. Ele disse isso com um sorriso de orelha a orelha. Desde aquele dia, meu pai nunca mais transitou por aquela estrada durante a noite.
Não sabemos o que teria acontecido se tivéssemos deixado o homem subir no carro,